a fidelidade financeira, você ser um dizimista fiel, não isenta você das dores da vida, das enfermidades, das perdas familiares, de passar por crises econômicas. Lembra de Jó? A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, reto, um homem que temia a Deus e que se afastava do mal. E ainda assim ele foi atacado severamente na sua vida. Como eu disse, a ruína financeira, muitas vezes, não é fruto de maldições espirituais ou da ausência do dízimo, mas ela é fruto de desejos descontrolados e nocivos, aliados à falta de planejamento e disciplina. Teve uma vez que eu tive que pegar o meu cartão de crédito e quebrar ele no meio e falar, pronto, eu não compro mais nada no cartão. Vai faltar alguma coisa, eu vou ter que me virar. Talvez, você que está me ouvindo, talvez a sua maldição financeira esteja nesse cartão de crédito aí, que você está pagando só o mínimo, o mínimo e o mínimo, e a sua dívida virou uma bola de neve. E você não entende por que isso está acontecendo. Mas eu estou dando dízimo na igreja e mesmo assim a minha conta não bate. Você precisa controlar a sua vida financeira, primeiramente, para depois você abençoar a obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, presta atenção, a obra de Deus não acontece só ali, nas quatro paredes do templo, não. Tá bom? Um texto aqui que eu não posso deixar de mencionar é 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, que diz assim, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eu vou falar de novo. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E essa diferença aqui é muito importante. O problema não está na ferramenta, mas na idolatria que nós fazemos dela. Jesus nos advertiu lá em Mateus 6, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, mamon, que é mencionado aqui no texto, não é só dinheiro, nota, moeda. É a confiança no dinheiro que ele está falando aqui. A idolatria que transforma os recursos que você tem em um Deus com D minúsculo. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos tornando escravos do dinheiro. Em vez de você ficar culpando figuras metafóricas, como o devorador de Malaquias, nós somos chamados a colocar o dinheiro no seu devido lugar. Ele é uma ferramenta que dá poder, mas que pode se tornar um senhor que escraviza o coração. Então, a responsabilidade financeira, enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus me falou algo muito importante. Deus, presta atenção nisso, isso aqui é revelação, eu entendo como revelação. Deus se importa mais com os 90% que você está administrando do que com os 10% que você está dando ou não para a igreja. Porque tem pessoas que são dizimistas, elas dão 10% ali do que ganham, mas os 90% são mal administrados, são gastos de qualquer maneira, de qualquer jeito, com coisas ilícitas, com coisas que Deus desaprova. Tá entendendo? Então Deus está mais preocupado com os 90% que estão na sua mão do que com os 10% que ele vai receber. Então,
A responsabilidade financeira nossa, ela passa por um planejamento consciente, um trabalho diligente, passa por fugirmos da ganância. Tem gente que quer ganhar muito. Eu sei que muita gente aí jogou na Mega Sena, né, e torceu para sair aqueles números para ela. Isso é ganância. Contentamento com o suficiente. Seja grato com o que você tem. E a nossa responsabilidade financeira passa por generosidade estratégica. Quer um modelo para você seguir? Atos 2, do verso 44 ao 45. Olha só. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Se você chegasse naquela época para o apóstolo Pedro, para o apóstolo João, e dissesse assim, batesse no peito e falasse assim, eu sou dizimista fiel, eles iam falar assim, como assim? Você está dando só 10%? Nós estamos dando 100%. Nós estamos trazendo tudo. Quer seguir o padrão bíblico? Entregue tudo na comunidade e essa comunidade distribua conforme a necessidade de cada um. Eu sei que ninguém vai fazer isso. Eu sei que não existe uma instituição idônea o bastante para fazer isso, para distribuir conforme a necessidade de cada um, sem enriquecer, sem virar um império. Então, mas o que eu quero mostrar para você aqui é que lá na igreja primitiva não havia um mandamento assim, dê os 10%. Havia entre eles uma cultura de generosidade radical, onde a necessidade do irmão era mais importante do que a propriedade individual. Atos 4, do verso 32 ao 35, amplia ainda mais essa visão. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa. Vou ler de novo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Tá vendo? Ninguém considerava dono de nada. Eles entendiam que Deus era o dono de tudo. E o texto continua dizendo assim, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você não vê aqui apóstolo enriquecendo, mas distribuindo o dinheiro que foi dado de acordo com a necessidade de cada um. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional
relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador
nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar. Vamos falar com Deus, né, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração, as nossas petições. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a Tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a Tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas,
dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise, de tristeza. Dê a essas pessoas fé suficiente para que elas possam esperar a tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão. Então, essa pessoa que está me ouvindo, ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda a salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças.
e a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto, e talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.
Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.